Você que me acompanha e gosta dos meus espetáculos, filmes que falam sobre espiritualidade, outras vidas, não pode perder a apresentação teatral online do espetáculo A Vida Continua, a Morte é uma Piada. Espiritualidade, humor, reflexão no emocionante espetáculo. Comigo no palco estão os atores Rogério Faria e Victor Meirelles. A apresentação vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, às 20 horas. Você pode comprar já o seu ingresso no site searadejosé.org.br, searadejosé.org.br, por R$15 antecipado. No dia vai ser mais caro, tá bom? Então corre lá e compra o seu ingresso. Você que me acompanha e gosta dos meus espetáculos, filmes que falam sobre espiritualidade, outras vidas, não pode perder a apresentação teatral online do espetáculo A Vida Continua, a Morte é uma Piada. Espiritualidade, humor, reflexão no emocionante espetáculo. Comigo no palco estão os atores Rogério Faria e Victor Meirelles. A apresentação vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, às 20 horas. Você pode comprar já o seu ingresso no site searadejosé.org.br, searadejosé.org.br, por R$15 antecipado. No dia vai ser mais caro, tá bom? Então corre lá e compra o seu ingresso.
Boa noite a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado, amigos da Seara de José, que abre as suas portas fraternalmente mais uma vez, para que nós possamos estar aqui falando de Jesus, Espiritismo, mediunidade, o bem e a caridade. Bem, para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médium de psicografia, que desde 2014 tenho trabalhado publicamente, viajando pelo Brasil todo, recebendo cartas psicografadas dos nossos entes amados que já partiram. Mas hoje eu estou aqui para conversar com você sobre mediunidade, né? Sou médium. E agora? O que fazer? Como me comportar? Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: a mediunidade não é um produto do espiritismo. Tá? A mediunidade, ela é um produto da humanidade. Desde os princípios, de uma forma primitiva, não importa, mas respeitando sempre a época da evolução, houve a mediunidade no nosso planeta. E o que é mediunidade? Primeiro definamos o que é mediunidade. Mediunidade é sintonia. No livro Mediunidade e Sintonia de Emmanuel, lavrado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, fala que mediunidade é sintonia. Então pronto, já partimos daí. Mediunidade é a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E com o advento do Espiritismo, Kardec nos trouxe a proposta de termos a mediunidade, que já pertence à humanidade, com Jesus Cristo. Então hoje no Brasil uma coisa muito forte de falarmos, nós somos médiuns, mas médiuns com Jesus, tá? Porque lembremos que existem países na Europa e nos Estados Unidos que a mediunidade não está atrelada à moral, a mediunidade não está atrelada à religião, não está atrelada a Jesus Cristo. Tá? Tanto é que nos Estados Unidos, na Europa, existe, na própria polícia, no próprio governo, existe médiums que atuam para desvendar casos, mistérios que a polícia não consegue. Mas não é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para falar, sim, da mediunidade, mas da mediunidade com Jesus. Tá? Então, primeiro nós temos que entender o que é mediunidade, como já foi explicado. Aí você me pergunta: ah, Henrique, eu fui no centro espírita e me falaram que eu sou médium. Sei. Sei. Primeiramente, nós temos que tomar bastante cuidado com essas afirmativas, porque acho que ninguém tem o poder, vamos usar essa palavra, ninguém tem o poder de falar que A é médium e B é médium. Não, nós não temos, tá? O que uma pessoa que acha que tem a mediunidade deve fazer? Primeiro, procurar uma casa espírita para buscar o amparo, para buscar o socorro. Aí ela tem que fazer os seus tratamentos, se for indicado, ela tem que ir estudar, principalmente estudar. Aí sim, o tempo dirá se essa pessoa ela tem a mediunidade propriamente dita ao ponto de trabalhar ou não. Simplesmente se foi uma fase da pessoa. Lembremos que Kardec já fala que todos nós somos médiuns, né? Mas nós temos que entender que, propriamente dito, médiuns são os que atuam, os que têm um contato mais próximo com os espíritos. E o que é ser médium nos dias atuais? Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque hoje, através das mídias, das redes sociais, nós temos uma grande ferramenta de propagação da doutrina. Mas, ao mesmo tempo, preste bastante atenção, nós temos o quê? O perigo nos rondando, o perigo rondando ao médium, que é a vaidade, a exposição. Eu acho que a exposição à mídia, que nem, por exemplo, eu gosto muito de estar nas redes sociais. Por quê? Porque eu gosto de acolher as pessoas. Eu creio, na minha opinião, me perdoem se eu estiver equivocado, que o médium, ele tem que estar com as pessoas, ele não tem que estar cristalizado, fechado numa caixinha que ele mesmo criou para si.
O médium precisa estar com o povo, o médium precisa estar com as pessoas, porque os médiums são os representantes das vozes dos espíritos na Terra. Então nós temos que estar com as pessoas, acolhendo, fazendo atendimento fraterno, mas cuidado, para que se o médium tem tendência, como posso dizer para vocês, a vaidade exacerbada, a fascinação, aí entra no que nós chamamos de escolhos, né, da mediunidade, que são o quê? Os seus perigos, os seus obstáculos a ser vencido. Então tomemos bastante cuidado, porque nós temos essa obrigação moral. O médium, por mais que ele esteja, de repente, nas redes sociais, falando sobre Jesus, falando sobre doutrina espírita, a imagem dele está sendo divulgada, mas ele, na sua essência, tem que estar neutralizado, porque o mérito de tudo que acontece na Terra com relação à mediunidade, o mérito sempre será da espiritualidade. E como uma casa espírita, nós achamos que uma casa espírita deve se comportar. Tudo bem, a casa espírita, o jovem ou a criança bateu na porta do centro espírita, trazendo relatos de mediunidade ostensiva. O que fazer? O nosso conselho para as casas espíritas é acolhê-los, entender, mas nunca, acho que nunca devemos colocar um jovem, uma criança para trabalhos mediúnicos. Não! Mesmo para assistir, nós estamos cometendo um grande erro. Nós estamos podendo, nós seremos responsabilizados, me perdoem, pela queda ou falha desse jovem no campo mediúnico, por atravessar as situações, popularmente dizendo, colocar o carro na frente dos bois. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Não importa. Mas o médium, ele gira a cabeça 360 graus, ele levita, sabe? Ele vomita verde. Não importa o que ele faça. Tá? Ele anda nas paredes. Não importa tudo isso. O importante é que ele receba na casa espírita o pão da informação. Tá? Que ele estude, que ele frequente, que ele se evangelize. Porque todas aquelas entidades espirituais que o acompanham será evangelizado e será tratado igual ele ou será. Nós não temos que antecipar etapas. Mas só porque ele é médium, não, ele precisa trabalhar. Não precisa trabalhar com convivência nenhuma, isso é conversa fiada. Tá? Ele primeiro precisa estudar, ele primeiro precisa aprender, ele precisa conhecer Jesus, conhecer a proposta de Jesus. É essa a função da casa espírita. E é porque é mesmo. Aí sim, com o amadurecimento dele e os seus campos mediúnicos equilibrados, aí sim, o plano espiritual decidirá o que fará com esse médium. Se ele irá para algum trabalho, não importa qual que seja, ou simplesmente se tudo se cessará, né? Por isso que nós temos que educar o médium. Nós temos que ter educação mediúnica. Você que é médium, que está nos ouvindo, preste bastante atenção. Em pleno século XXI, não cabe mais certos comportamentos ou certos papéis que fazemos perante a sociedade, querendo mostrar para a sociedade que somos médiums. Porque existem muitas pessoas nas casas espíritas que, de uma forma muito equivocada, eu até entendo essa carência dessas pessoas em querer se marcar socialmente, querer estar em evidência em alguma coisa. Mas tomemos cuidado para não impressionar aqueles que batem a casa espírita pela primeira vez, achando que o centro espírita é um grande circo de magia, e não é. Tá? Nós temos que entender que a mediunidade não é para ser levada aos palcos. O espiritismo não é para ser levado aos palcos. Nós temos que prestar bastante atenção em tudo isso. Porque tem relatos, não sei se, com certeza na sua casa espírita já aconteceu isso, ou se não aconteceu, você já ouviu falar. Acontece assim: entra um novato na casa espírita e aquele médium já mais maduro, mais experimentado, que era, na verdade, para ser, né? Chega e fala assim para o outro: eu estou vendo um espírito do seu lado. Mas é óbvio que tem um espírito do seu lado, né?
Kardec disse que somos tão influenciados pelos espíritos ao ponto de até quase não pensarmos por nós mesmos. Então é uma coisa óbvia, tá? Ou se não, fala assim, ai irmão, eu estou sentindo uma coisa tão estranha do seu lado, mas é lógico, os campos vibracionais oscilantes do planeta de prova e expiação está aí. Então todos nós jornadeamos por essas ondas oscilantes. Então nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia não cai muito bem numa casa espírita termos esses comportamentos como médiums. Nós temos que estudar a doutrina espírita. Nós temos que nos educar para sermos bons médiums, boas ferramentas. Não simplesmente ser médiums e ninguém tem coragem de falar, nós somos tão hipócritas que ninguém tem coragem de falar na cara da pessoa, mas todo mundo fica falando pelos bastidores. Olha, fulano tem tal comportamento, fulano tem isso, fulano fica falando aquilo. Agora uma outra pergunta que eu faço para vocês. Tudo bem, sou médium, estou na casa espírita, já estudei, tá? Mas isso não quer dizer que eu aprendi. Mas isso aí é uma outra coisa. Aí eu faço uma pergunta. Devemos acreditar em tudo que os espíritos nos falam? Ih, rapaz. Não. Não! Não, esse não vai depender muito do que você queira. Né? Se você for uma pessoa vaidosa, se você for uma pessoa que você gosta de estar em evidência e usa a mediunidade para isso, será um prato cheio para você poder atingir o seu objetivo. Mas cuidado, né? Todo plantio tem a sua colheita. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso também. Nós não devemos acreditar em tudo que os espíritos falam, porque primeiro nós temos que passar pelo crivo da razão. Aquilo que o espírito falou, nos orientou ou nos aconselhou, ele está dentro dos padrões da moral cristã? Ele tem uma lógica? Ele tem um fundamento? Olha, Kardec já dizia, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então nós temos que ter esse compromisso, lembrando que o Espiritismo, ele apresenta 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Então nós temos todas as ferramentas para poder analisar o que acontece. Nós não podemos nos desculpar dizendo assim, não me foi ensinado a ser científico, não me foi ensinado a ser filosófico. Não, porque a doutrina espírita ela é completa nesse ponto. Então, cuidado também com que tipo de espíritos nós nos associamos. Você que é médium iniciante ou não, já é um médium mais experiente, nós temos uma coisa muito valiosa na vida, além da vida, que é o nosso padrão vibratório. Então, onde nós colocarmos os nossos pensamentos, o nosso coração, é lá onde estaremos. Então, prestemos bastante atenção. Essa conduta de padrão vibratório, nós temos que não ter somente naquelas situações assim. Pessoa passa o dia quebrando pau, passa o dia inteiro xingando e a sua mente é uma usina nuclear de coisas negativas. Só que aquele dia é dia do centro. Aí ela passa o dia nas trevas criadas por si mesma. Aí quando falta meia hora para ela ir para a casa espírita, ela fala, agora ninguém mexe comigo, ninguém fala comigo, porque eu vou para a casa espírita, eu tenho que estar bem. Ela acha que em meia hora ela vai conseguir mudar aquilo que ela criou por semanas ou por horas afins. Não, isso não vai acontecer. Aí ela chega na casa espírita, boa noite irmã, como se fosse assim, quase volitando, de tão equilibrada que ela está. Aí ela chega na casa espírita, senta, ou bota as mãozinhas na mesa mediúnica, começa a virar o zoinho, né, porque os médios adoram isso, e aí começar a falar aquelas coisas maravilhosas, ou trazer em forma anímica as suas frustrações angariadas ao longo do dia. Tomemos cuidado. O nosso padrão vibratório, ele tem que ser alimentado todos os dias, através do estudo, através das preces, através do bom entendimento, de uma conversa salutar. Logicamente que cai lá, temos as nossas piadas, os nossos momentos de divertimentos, algum apontamento tão desagradável ou não tão agradável assim que fazemos, mas isso são as oscilações criadas por nós. O importante é que nós mantenhamos um padrão vibratório satisfatório. Mas Henrique, como manter? Eu tenho que manter meu padrão vibratório elevado?
Olha, elevado eu não diria, né? Porque acho que seria muito pretensioso. Bom assim eu seria. Mas seria muito pretensioso, porque nós estamos no planeta de prova e expiação, né? As ondas vibracionais, as emoções que experimentamos na matéria, ela é muito vasta, né? E seria difícil, logicamente que seria muito bom, mas seria difícil tentar manter uma linha tênue com relação ao padrão vibratório. Mas o que nós diríamos a vocês? Procure atingir o padrão vibratório satisfatório ao teu equilíbrio psicoemocional. Pronto! Você tem, logicamente, que dentro desse padrão vibratório existe um campo de aceitação que você também irá oscilar, mas tudo bem. Mas o importante é que nós aprendamos a jornadear, tá? Dentro dos campos vibratórios positivos. O importante é que nós peçamos a Jesus, que nós somos médios que trabalhamos na seara dele, todo dia de manhã nós devemos acordar e falar assim: Senhor Jesus, que o Senhor use os meus olhos para o Senhor enxergar, que o Senhor use a minha voz para o Senhor falar, e que o Senhor use as minhas mãos para o Senhor consolar. Então, a partir do momento que todo médium, e todo cristão, também não precisa ser médium, todo cristão fizer isso, nós vamos estar convidando os bons espíritos para estar conosco. Nós vamos estar nos sintonizando às esferas elevadas. E também na mediunidade, a mediunidade é um campo muito vasto, né? Nós temos que estudar sistematicamente as obras de Kardec, mas também nós temos que ler André Luiz, Emmanuel, Ivone Amaral Pereira, tem tantos outros autores e escritores espirituais maravilhosos, né? No centro espírita, Henrique, é permitido chamar a presença de um espírito para a reunião? Olha, entendemos que isso chama-se evocação. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista particular. Creio eu, na minha santa ignorância, que nós não temos a moral que Kardec teve e que outros médiuns teve para fazer evocações. Você quer evocar um espírito? Evoque. Evoque Jesus Cristo. Esse é um espírito que você pode evocar e você pode ter certeza que ele vai estar. Você pode ter certeza que essa evocação será salutar e não será prejudicial. Porque creio eu, nas minhas informações, eu falo por mim, e vou até falar no singular agora ao invés do plural, eu penso que nós não temos uma condição moral para fazer evocações de espíritos. Tomemos bastante cuidado com isso. Existem pessoas, sim, que têm um comportamento ético, moral cristão, que é um cristal. Mas são pouquíssimas pessoas que têm essa condição para poder fazermos, ou para poder se fazer uma evocação. Existe um remedinho, ou uma carapaça, digamos assim, para todos os médiuns, que são as investidas das trevas, né? Porque lembremos que nós vamos ter um monte de gente doidinha para te derrubar, doidinho para te pegar na esquina e te dar uma rasteira, tá? Gente para fazer isso que não falta. Porque nós temos os nossos desafetos, eu não gosto muito da palavra inimigo, os nossos desafetos espirituais. Nós temos os desafetos espirituais do Espiritismo, nós temos os desafetos de Jesus Cristo, nós temos os desafetos do bem. Então, para nos atrapalhar, existe uma legião. E como o médium pode se proteger com relação a isso? Através do seu padrão vibratório, através do pão da informação e o principal, particularmente dizendo, o trabalho social. Todo médium tem que exercer um trabalho social. É como se fosse a carapaça dele contra as investidas das trevas. Não é porque você entrega uma cesta básica que você vai estar isento, tá? Das investidas das trevas. Não. Não. Mas você terá mais condições para reagir. Você terá mais ferramentas para sair daquela situação com mais facilidade. Então, médium, antes de vocês quererem psicografar, antes de vocês quererem incorporar, ou antes de vocês quererem fazer as mesas girar, levitar, voar, fazer o que vocês bem entendem, tá? Trabalhem.
trabalhem no acolhimento, trabalhem no atendimento fraterno, trabalhem, entreguem o copo de água na casa espírita, recepcione as pessoas na porta, aprenda a amar. Aí sim, depois que você começou a exercer essa faculdade belíssima, tá? Que é o amar ao próximo como Jesus nos amou, aí sim, nós vamos nos tornando capacitados para dizermos que fazemos parte da seara de Jesus. Muitas pessoas também costumam falar assim, mas a minha missão na casa espírita é tal, a minha missão na mediunidade é tal. Gente, paremos. Vem aqui. Para. Já começa por aí. Para com isso. Tá? Porque nós não somos médiuns missionários. Quando você fala minha missão, me soa tão pretensioso isso. Me soa assim, você está no patamar diferente das pessoas, porque você tem uma missão, elas não. Então, se você tem uma missão, elas não, já te coloca diferente com relação a elas. Meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. E não é esse o papel do médium. O papel do médium é a igualdade, né? Quando você fala, eu tenho uma missão, você já se coloca num patamar acima. Nós não somos médiuns missionários. Nós não somos médiuns de missão. Nós somos um monte de médiuns equivocados do ontem, que escolheu a prova da mediunidade para se redimir perante a própria consciência. Nada mais do que isso. É desse jeito e é porque é. Eu costumo dizer que o médium, eu vou dar um exemplo muito rápido, é aquele rapaz, eu quero que vocês imaginem comigo, tá bom? Nós estamos andando de ônibus, tá? Aquela coisa assim super confortável que é aqui no Brasil. Nós estamos andando de ônibus. Aí, de repente, passamos aqui em frente ao Seara de José. E aí nós vimos um rapaz, dentro do seu carro luxuoso, um rapaz de uma boa aparência, dos seus 20 anos, descendo do porta-mala do seu carro, importado, lindo e maravilhoso, 4, 5 cestas básicas. Nós, como os observadores que somos, logo já imaginaremos assim, nossa, que gracinha, um jovem bem de vida, tão bem afeiçoado, se preocupando com a caridade numa tenridade. Que coisa mais nobre. Esses somos médiums, tá? Porque o médium ele tem duas visões. O médium é o que realmente ele é, e o médium é o que os outros acham que ele é. Tá? Então, estou dando esse exemplo para que vocês possam entender, tá bom? Então, o médium ali está sendo representado por esse rapaz, que aos olhos dos outros, é uma coisa benevolente, é um irmão maravilhoso, né? Tá ali se preocupando com os outros, enquanto poderia estar fazendo um monte de coisa por aí. É essa a impressão que nós temos. Beleza? Ou é essa a impressão que as pessoas têm de nós, médiuns? Agora vamos lá, vamos fuçar a história desse rapaz, para que possamos entender realmente quem ele é, na sua essência, e não naquilo que ele passa, ou naquilo que os outros interpretam dele. De repente, nem ele tem a intenção de passar essa imagem, mas os outros o interpretam dessa forma. Beleza. Esse rapaz lindo, maravilhoso, de carro importado, na frente da Seara de José, entregando 5.000 cestas básicas, nada mais é do que um transgressor do ontem. Tá? Ele foi pego no racha, de madrugada, alcoolizado, e foi pego. É mesmo, é? É mesmo, é? Só que como ele é jovem, não tem antecedente, não tem nada, foi perante ao juiz. O juiz virou e falou assim, tudo bem, vou dar um voto de Minerva para você, um voto de misericórdia. Não vou te atuar, não vou te prender. Só que eu quero que durante 1 ano você faça um trabalho social, entregando cestas básicas na Seara de José, que eu escolhi aqui. Então deu para vocês entenderem quem realmente é o médium? Tá? Quando você, médium, estiver ali na porta do centro que nem a figura do rapaz, descendo as suas cestas básicas, e as pessoas vierem falar para você, nossa, que lindo, maravilhoso que você faz, não aceite. Porque você sabe, na sua essência, o seu pregresso. Você sabe, na sua essência, o porquê você está ali. Você não é o bom samaritano que os outros imaginam que você seja. Tá? Mas você também é um cristão que merece segunda chance. Então, nós médios também temos a obrigação de levar à grande massa a informação que nós não somos diferenciados, nós não somos privilegiados, nós não somos nada, absolutamente nada.
Usa-se um termo no meio que é a queda de um médium. O que é essa queda de um médium? Tudo isso que nós acabamos de falar, que ele fez a sua excursão ao longo dos processos e não prestou atenção. Ele deixou alimentar a vaidade, porque ele já tinha resquícios da vaidade. Vaidade todos nós temos, né? Porque senão nós não nos vestiríamos bem, nós não seríamos asseados, não nos pentearíamos. Então nós temos que ter uma certa vaidade. Mas o que nós estamos falando aqui é de sentimentos extremos que fazem mal aos médiums, aqui particularmente dizendo, tá? E também o que nós somos alimentados por aquilo que mais carregamos dentro da nossa alma, tá? Então nós não somos médiums de missão, nós somos médiums de prova. Nós temos que, independentemente do grau de, vamos falar assim, de sensibilidade mediúnica que você tenha, tá? Você tem que estudar, não pode ir para uma mesa mediúnica, não pode exercer nada. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por acaso, quando você vai no hospital, são os pacientes que lá residem que te atendem ou são os médicos já capacitados? Logicamente que são os médicos. Então, a mesma coisa no centro espírita. Você não pode pegar o médium que está indo naquela casa espírita para se reequilibrar, para se curar, digamos assim, perante a si mesmo, e pôr ele para atender. Ele não tem condições, né? Então, prestemos bastante atenção nisso. E vamos divulgar a imortalidade da alma, que nós possamos abraçar o mediunato, sim, não como missão, mas como uma chance de resgate de nós mesmos. Viajamos através dos séculos, equivocando-se também, acertando-se, por que não? Mas nós temos que continuar sempre vigilantes no campo da atuação. Jesus Cristo é o Mestre amado que está por todos os lados e sempre nos oferece a sua mão, para que possamos estar com Ele, cantarolando os anos das alturas, esperando a boa ventura e a chance da reconciliação. A todos nós que dado a mediunidade, para que possamos atuar com Jesus, não a maltratemos esta faculdade dada pelo irmão da luz. Nós temos que ficar confiantes, sempre vigiantes nos lobos noturnos, que vem no seu singelo andar pronto para nos atacar. Usamos da nossa fé não para iluminar o horizonte, porque não temos tal pretensão, mas que possamos usar dessa lamparina para iluminar o nosso pé na caminhada, na lida. E vamos confiante que Jesus a todo instante por nós sempre estará, né? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até agora nos ouvindo, e eu queria, de uma certa forma, pedir perdão a todos vocês se dentro do tempo e espaço eu os decepcionei, tá bom? Muito obrigado a todos, lembremos de Jesus, estudemos Kardec, participemos mais das casas espíritas, vamos nos unir mais esses irmãos de ideal, sempre separando o joio do trigo. Nós nunca encontraremos o ambiente perfeito, mas nós temos que criar um ambiente para nós salutar. E todos nós temos essa condição. E vamos, cada dia que se passa, evoluindo, crescendo, se equivocando. Lembremos do Santo Agostinho, quando ele fala que em todo final de término de dia, ele fazia uma chamada de consciência, repassando os seus pensamentos e atos, e se propondo, no dia seguinte, tentar melhorar ou consertar. Isso chama reforma íntima. E não percamos a chance da reencarnação, na qual nós não pedimos para nascer. Realmente, nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para estar aqui. Então, façamos da nossa jornada a melhor lição para a nossa evolução. Muito obrigado a todos aos ouvintes da Seara de José.
e todos aqueles que estão nos acompanhando. E lembremos sempre, mas sempre de Deus. E eu gostaria, antes de terminar, de convidar a todos para fazer uma prece comigo. Vamos lá? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Jesus Cristo amado, que jornadeia por todos os campos, enxugando todos os prantos de nós, criaturas falíveis. Senhor Jesus, eu te rogo, nesta noite de oração, Senhor Jesus, vem até nós, trazendo o seu amor. Jesus Cristo, eu te peço, por todas aquelas pessoas que estão nos seus padecimentos, no seu ranger de dentes, arrastando as suas correntes do passado, porque elas não conseguiram se libertar ainda, Senhor. Mestre de todos os mestres, por todos os lares em desajuste, por todos os pais em desesperação, por todas as mães que têm no seu seio o leite para amamentar, mas, Senhor, não encontram o alimento para o seu lar. Que o Senhor possa ir a todas essas pessoas, a todos os campos onde existe aqueles irmãos nos vícios, que o Senhor possa iluminar a todos esses, Senhor, descortinando-os, tirando-os do abismo. Mestre, eu te peço que o Senhor ande por todos os hospitais, e Mestre, eu te peço a caridade. Toque, Senhor, nos leitos, cure quem o Senhor tiver que curar, liberte quem o Senhor tiver que libertar. Ande, Senhor, por todas as paragens da terra, levando, Senhor, a sua luz, o seu evangelho. E nós, médiuns equivocados do ontem, que nos comprometemos a estar na sua seara de amor, que possamos sempre estar na sua retaguarda, auxiliando, seja como for. Mestre de todas as horas, empresta o seu manto sagrado para eu enxugar o meu suor e as minhas lágrimas. Fortaleça, Senhor, as minhas pernas, que eu não titubeie perante a mim mesmo e que não desista perante o primeiro tropeço. As pedras fazem parte do caminho, embora elas nos machuquem, elas nos dão a fortificação do passo que temos que dar, porque o seu chão é sólido. Não nos enganemos com a areia dos pântanos, que ao pesar nos afundamos. Esteja sempre conosco, Senhor da vida, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e desculpe qualquer coisa por nossa parte. Muito obrigado e lembremos de Deus. Esta foi mais uma transmissão do Lar Espiritual Seara de José. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Negócios, Ecurserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Acesse nossas redes sociais, pois isso tudo é feito para você.